Olá, sejam muito bem-vindos a mais um lançamento da Banricope. Então, hoje a gente está muito feliz de estar aqui, poder dar notícias boas, mas a gente sempre reflete um pouquinho sobre o que passamos, né? Especialmente nesse mês que a gente está vivendo, né? Um ano de uma situação inesperada, uma situação nunca pensada no nosso estado e que faz com que a gente repense e planeje coisas boas, coisas de cooperação para poder saudar os nossos cooperados. E nesse momento é importante a gente ressaltar o que significa cooperativismo. O cooperativismo ele tem um papel muito forte na sociedade enquanto união das pessoas em prol de um projeto maior. Então são pessoas que se unem para apoiar outras pessoas em prol de uma força maior, de um desejo maior. E, como a Miriam falou, a gente está completando um ano do maior desastre climático aqui do nosso estado, um dos maiores do Brasil. E algumas lições a gente aprendeu durante esse um ano. Uma delas a gente vai apresentar neste projeto. São lições que a gente precisa levar para a vida inteira, para a nossa geração e para as próximas gerações também. A gente sabe, os especialistas dizem que a gente corre risco de ter outros desastres tão grandes quanto este da enchente do ano passado. E se a gente não se mobilizar agora, se a gente não fizer, cada um fizer a sua parte, a gente não conseguirá ter um impacto reduzido, a gente teremos desastres mais frequentes e com estragos maiores. Então, a gente teve durante a enchente algumas ações, a gente atuou durante a enchente ano passado com algumas ações, né, Rosane? E foi ou não foi uma grande aula de cooperativismo que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil? É isso aí, Kleber. Foi um momento muito triste, muito difícil para todos nós, mas foi também um momento em que a gente viu o cooperativismo acontecendo de verdade, porque as pessoas se abraçaram, deram suas mãos para apoiar as pessoas que tinham sido atingidas, não só as pessoas, os animais, enfim, todo mundo que estava sofrendo com essa situação. E na Banricope não podia ser diferente. Nós tivemos um projeto que foi muito importante para nós, que saiu do fundo do nosso coração, que foi o SOS Coop, que foi criado com o intuito de ajudar famílias dos nossos cooperados. E nesse projeto nós tivemos diversas frentes, não é, Miriam? Exatamente. Além de poder contribuir com as pessoas que foram atingidas, nós vivemos o verdadeiro espírito de cooperação, né? Que é os cooperados ajudando as famílias de outros cooperados a superar aquele momento difícil. E a Banricope também teve outras ações importantes, né, para os nossos cooperados, além do projeto social. Né? Naquele momento, a gente se preocupou muito com as pessoas que já estavam com negócios conosco, então se fez algumas ações como carência para pagamento das parcelas de quem tinha contratos de empréstimo de até 180 dias, fizemos muitas repactuações para viabilizar financeiramente os nossos cooperados, porque aquele era um momento de olhar para isso, né? De olhar para as pessoas, especialmente a Banricope, que já tem essa missão. Também se criaram algumas modalidades de crédito com juros subsidiados para poder os cooperados que foram atingidos, ou até aqueles que tiveram suas famílias, seus amigos atingidos, ter recurso naquele momento para passar por aquela situação, né? Foi uma grande missão que a gente teve, tanto nós como cooperativa, quanto o Brasil inteiro. Mas
a gente precisa levar alguma coisa de aprendizado. A gente fez o nosso tema de casa e hoje a gente vai lançar um projeto social. O projeto se chama Coplantar e vou detalhar agora para vocês como que ele foi concebido, quais serão as frentes de trabalho e como você, cooperado, poderá participar desse projeto. Então a gente vai deixar tu contar para a gente sobre esse projeto, Kleber. Vai lá, muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Miriam, obrigado, Rosane. A pergunta que fica, já que os especialistas dizem que a gente corre o risco de ter novos desastres como esse, né? Novas enchentes, infelizmente, são os estudos que falam isso. A pergunta que fica para a gente é como a gente pode reduzir os impactos desses eventos naturais, né? E a gente estudando durante esse ano de concepção do projeto Coplantar, a gente acredita que tem duas frentes de trabalho que podemos fazer a partir de hoje, com informação, com a educação ambiental que a gente vai se propor nesse projeto. E uma das frentes de trabalho é a frente de cuidado com o que a gente já tem no nosso meio ambiente, né? O cuidado de realmente entender a importância dele, por que aquela árvore ela faz parte desse ecossistema, preservar, ter a oportunidade de plantar novas árvores e principalmente multiplicar essa informação que a gente tem, multiplicar esse cuidado, repassando para outras gerações. Eu ensinando para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para os meus netos, porque a gente vai deixar o legado para eles mesmos. E falando de enchente, talvez eles não tenham sentido tudo que a gente sentiu durante a enchente. Talvez eles não tinham tamanha dimensão do problema que a gente estava enfrentando, porque a gente tenta proteger eles o máximo possível. Mas a lição que a gente tira, a gente precisa repassar para eles de alguma forma. Então, este é uma das frentes que a gente precisa trabalhar urgentemente, é o cuidado com o nosso meio ambiente, como a gente pode preservar e dar continuidade a esse meio ambiente e também cuidar das nossas crianças, fazer com que eles entendam isso que a gente já entende. A outra frente de trabalho é uma frente de trabalho que está mais ligada à nossa tomada de decisão diária, né? Quais ações tomamos no nosso dia a dia que impactam negativamente o meio ambiente. E o projeto Coplantar ele vai trazer essa clareza, vai permitir que você entenda do que você faz no dia a dia e o que aquilo impacta no meio ambiente. A outra frente está ligada às nossas decisões diárias. Tem uma outra pergunta que nos ajuda também a refletir, que é quais ações tomamos no dia a dia e que impactam negativamente no meio ambiente. E o projeto Coplantar ele vai trazer essa clareza daquilo que a gente faz no dia a dia e que impacta no meio ambiente negativamente, assim nos permitindo tomar decisão se a gente segue fazendo daquela forma ou a gente começa a fazer de uma outra forma que impacte menos no meio ambiente. E aí, pensando nessas duas frentes de trabalho, nasce o Coplantar. A gente tem um belo projeto pela frente, mas é importante dizer que nenhuma ação isolada no mundo inteiro vai resolver um problema global. Então a gente está fazendo a nossa parte, a gente entende que é uma parte pequena, mas eu tenho certeza que se cada um fizer uma parte pequena, a gente faz algo grande para o mundo inteiro. E aí a Banricope, como uma cooperativa, ela tem o dever de fazer algo pelo mundo, pela comunidade, pelos seus cooperados e juntar força com outras cooperativas para reduzir esse impacto desses desastres climáticos. Não é à toa que a gente está aqui hoje na Casa do Cooperativismo aqui em Porto Alegre, no espaço da Alcergues, que está nos apoiando nesse projeto e que assim juntos a gente consegue juntar forças e fazer a diferença aí para o meio ambiente. E aí voltando naquelas duas frentes de trabalho que eu falei que o projeto vai atender,
Uma delas é um ato cooperativo que a gente vai ter, que a gente vai fazer o replantio de 1.000 mudas nativas no leito de um dos afluentes do rio Taquari, lá no Vale do Taquari, lá onde nasce o rio Taquari e a água vem descendo toda e formando a enchente do ano passado. É lá que a gente vai colocar a atenção para esse ato cooperativo. Vai ser um grande mutirão que a gente vai contar com a participação de cooperados voluntários, então sinta-se já convidado a fazer parte desse ato cooperativo. A gente vai realmente botar a mão na terra e vai fazer o plantio de 1.000 mudas nativas. Durante o projeto a gente vai falar da importância desse plantio, desse replantio no leito do rio, e também a gente vai ter 3 oficinas online, 3 oficinas online de educação ambiental, e aí vai permitir que todos os cooperados façam parte, independente da região que ele more, independente também do tempo que ele tiver disponível para assistir uma aula, porque a gente vai disponibilizar numa plataforma EAD, você vai poder assistir na hora e no dia que você achar mais conveniente. E aí, para detalhar um pouco mais sobre essas 2 ações, o replantio dessas 1.000 mudas ele vai acontecer no dia 30 de agosto, um dia especial para todas as cooperativas do mundo. A gente vai juntar forças com cooperativas do mundo inteiro que farão desse dia o dia C. É o dia que todas as cooperativas se mobilizam em prol de alguma causa social. E a gente estará lá fazendo o nosso ato cooperativo com o Coplantar, lá na cidade de Marquês de Souza, lá no Vale do Taquari, no leito do rio Forquetinha, que é um dos afluentes do rio Taquari. Já aproveito aqui para agradecer nosso parceiro local, que é a Univates, a Universidade do Vale do Taquari, que está nos apoiando através da coordenação da professora Elisete Freitas, que já faz um lindo trabalho lá na região, já há algum tempo, e ela está nos coordenando, nos orientando com qual a área precisa de um replantio, qual é a muda específica que precisa para aquela situação, e também ela vai nos orientar no dia do mutirão, nos orientando como que a gente vai fazer o plantio adequado lá. Então será um dia de muita alegria para nós, um marco social, principalmente naquela região lá aquela região lá que sofreu tanto com as enchentes. A outra frente de trabalho, temos as 3 oficinas de educação ambiental. Elas, como eu já falei, ela vai ser online, gravada, você vai poder assistir no seu conforto da sua casa, no dia e na hora que achar mais conveniente. O importante é que você participe. Essa oficina ela vai trazer nessas 3 aulas, nessas 3 oportunidades, ela vai nos trazer a clareza de quem são os vilões do meio ambiente. Depois ela vai nos mostrar como a gente pode reduzir o impacto desses vilões, e no último encontro online a gente vai finalizar com um grande passo a passo de ações que podemos fazer no nosso dia a dia a partir de hoje, também para ajudar o meio ambiente e reduzir os impactos dos desastres climáticos. Essas oficinas serão ministradas pela querida Kelly Bernardes, que ela é bióloga especializada em botânica, hoje é secretária do Meio Ambiente de Campo Bom, e ela promete uma didática bem dinâmica e prática. Para quem já conhece o nosso programa de pontos da Banricope, programa Pontos Mais, já fazem alguns dias que estão nos perguntando como que a gente faz para acumular mais pontos. E aqui é uma oportunidade, a gente traz essa novidade, aqui é uma oportunidade de você acumular pontos. Então, o nosso projeto social, ele vai te dar a oportunidade de acumular pontos. Então, você vai fazer o bem para o meio ambiente, um bem coletivo, e também vai ganhar pontos para poder trocar por prêmios do nosso programa. Então, a cada oficina que você assistir, você vai ganhar 100 pontos para acumular e trocar por prêmios. E aí, no final de cada oficina, a gente vai ter também um quiz. Então, preste atenção nas aulas, que se você acertar mais de 75% das perguntas, né, das respostas do quiz, você vai acumular mais 50 pontos aí para trocar por prêmios. E falando em pontos,
a gente prometeu aqui que quem assistisse esse lançamento aqui também ganharia pontos, ganharia 100 pontos. Então, agora eu vou pedir para que você guarde a palavra-chave desse lançamento. A palavra-chave é atitude. E você, depois desse lançamento, você dá um pulinho lá no nosso site, vai na página do nosso projeto Coplantar e lá vai ter um formulário para você solicitar esses pontos aí com essa palavra-chave atitude. Então, obrigado se você assistiu até agora, até aqui esse lançamento, e resgate lá os seus pontos no nosso site. Agora eu vou chamar aqui a Miriam e a Rosane de novo para a gente fazer um encerramento aqui. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse projeto, com essa oportunidade que a Banricope está dando, tanto para a equipe da Banricope, que está toda envolvida nesse projeto, quanto para os cooperados, né? Uma oportunidade de fazer um bem para o mundo. E dizer também que esse projeto, ele mais que plantar árvores, ele procura plantar iniciativas. Então, que a gente possa plantar no coraçãozinho de cada uma das pessoas que forem impactadas com esse projeto, para que a gente juntos faça uma grande diferença para o meio ambiente. Bom, a gente primeiro agradecer a toda a nossa equipe da cooperativa que esteve envolvida com isso, ao Kleber, né, mentor desse projeto. Dizer que esse é mais um dos projetos que deixa o nosso coração vibrante, feliz na cooperativa, e ressaltar que no Ano Internacional das Cooperativas, do cooperativismo, nos deixa cada vez mais convictos de que pequenas ações é que fazem o todo. Então, se a gente conseguir impactar 50 pessoas, 50 cooperados, 2 famílias, 100 cooperados, 200, 300, 5.000 cooperados, cada parte dessa ação vai nos deixar melhor, vai deixar o mundo melhor. Então, esse é o nosso recado em relação a esse projeto. Tem uma frase que nasceu durante a concepção desse projeto, que é a seguinte, que vai muito ao encontro do que a Miriam está falando, que é: o pouco que fazemos com o pouco de todos se torna algo grande. É uma frase que me tocou muito e que ajudou na condução e na criação desse projeto, e faz total sentido. E a gente não poderia deixar de convidar os nossos cooperados a participarem desse lindo projeto que foi concebido aí pelo Kleber, pela nossa equipe, como a Miriam falou, do fundo do nosso coração, e isso é cooperação. Então, venham cooperar conosco. A partir de agora, já está disponível no nosso site o link, né, a página deste projeto, então você pode procurar lá no nosso site, vai estar na capa, vai estar no menu lá, nas nossas redes sociais, e aqui na descrição desse vídeo também vai ter o link para você se inscrever para as oficinas. Se inscreva agora para as oficinas, ela é gratuita e com certeza vai fazer uma grande diferença aí para o nosso mundo. E logo em seguida, nas próximas semanas, a gente também vai abrir as inscrições para o grande mutirão lá do dia 30 de agosto. Então fica ligadinho nas nossas redes sociais, que em breve a gente também vai soltar essas inscrições, certo? Muito obrigado e a gente se vê do lado de cá do projeto Coplantar. Até a próxima. Até breve.